Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Conflito e Confronto. O conflito de ideias é um fenômeno natural e saudável, que surge a partir da divergência de posturas e pontos de vista. Esse tipo de conflito é comum em sociedades democráticas, onde o diálogo entre as partes divergentes é a base do processo decisório. É através do conflito que surgem novas ideias, soluções inovadoras e avanços para a sociedade como um todo. No entanto, é importante destacar que o conflito não deve ser confundido com o confronto. Enquanto o conflito é a divergência de posturas e ideias, o confronto é a tentativa de uma das partes de aniquilar ou impedir a livre expressão do outro. Ou seja, o confronto é a tentativa de anular a outra pessoa ou perspectiva. Na democracia, o conflito é algo natural e desejável, pois é através dele que as diferentes perspectivas se encontram e se debatem para alcançar uma solução comum. Já o confronto é algo negativo e prejudicial, pois em vez de gerar debate e diálogo, gera embate e hostilidade. O confronto parte de uma posição autoritária e monopolizante, onde a única verdade possível é a da própria parte. Por outro lado, o conflito permite que diferentes perspectivas sejam apresentadas e debatidas, o que leva a um processo mais inclusivo e democrático. Portanto, é importante que as pessoas saibam diferenciar conflito e confronto, para que possam contribuir de forma mais positiva para o debate público e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. O conflito é necessário e saudável, mas o confronto deve ser evitado a todo custo. Vejamos alguns exemplos. Conflitos, disputas políticas. Em países democráticos, é comum que haja conflitos de ideias entre diferentes partidos políticos e sua base de apoio. Um exemplo recente é a polarização política em torno da eleição presidencial dos Estados Unidos, que aconteceu em 2020, que gerou muitos debates acalorados e controvérsias. Questões ambientais. A preocupação com o meio ambiente tem gerado conflitos entre empresas e organizações que defendem o desenvolvimento econômico e aqueles que defendem a preservação ambiental. Um exemplo recente é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Brasil, que gerou polêmicas e protestos por parte de movimentos ambientalistas e comunidades locais. Conflitos étnicos e raciais. A discriminação étnica e racial ainda é uma realidade em muitos países, e é isso que gera conflitos entre diferentes grupos étnicos e raciais. Um exemplo recente é o movimento Vidas Negras Importam, que surgiu nos Estados Unidos após uma série de casos de violência policial contra pessoas negras. Confrontos. Censura na mídia. Em alguns países, o governo ou outras instituições tentam censurar a mídia e impedir a livre expressão de opiniões divergentes. Um exemplo recente é a censura de conteúdos na internet na China, onde o governo monitora e bloqueia o acesso a determinados sites e redes sociais. Intolerância religiosa. A intolerância religiosa é um problema em muitos países, que pode gerar confrontos entre grupos religiosos, entre religiosos e não religiosos. Um exemplo recente é o ataque a uma mesquita na Nova Zelândia, em 2019, que deixou dezenas de mortos e feridos. Conflito armado. Em algumas partes do mundo, conflitos armados ainda são uma realidade, gerando confrontos violentos e deslocamentos de populações. Um exemplo recente é a guerra da Ucrânia, que já dura mais de um ano, que deixou milhares de mortos e milhões de deslocados. Autores. Johan Galtung é um sociólogo norueguês que se dedica ao estudo da paz e dos conflitos. Ele desenvolveu a teoria do conflito, que propõe uma distinção entre conflito direto, quando há um confronto entre as partes, e conflito indireto, quando as partes evitam o confronto direto, mas ainda assim há tensão e divergência. Herbert Kellman é um psicólogo social americano que estuda conflitos internacionais. E ele propõe a distinção entre conflitos de interesses, quando as partes têm interesses opostos, mas ainda podem negociar e chegar a um acordo, e conflito de identidades, quando as partes se veem como inimigas e o confronto é mais difícil de evitar. Michel Foucault é um filósofo francês que analisou as relações de poder na sociedade. Ele propõe que o confronto é uma forma de exercício do poder, onde uma das partes impõe sua vontade sobre a outra, enquanto o conflito pode ser visto como uma forma de resistência a esse exercício do poder.
Hannah Arendt é uma filósofa alemã que se dedicou ao estudo da política e da democracia. Ela propõe que o confronto é uma forma de violência que pode levar à destruição da democracia, enquanto o conflito é uma forma legítima de divergência de opiniões, que pode levar ao diálogo e à construção de soluções comuns. Hans-Georg Gadamer é conhecido por sua teoria da hermenêutica, que busca compreender a interpretação e a compreensão de textos da realidade em geral. Para Gadamer, o diálogo é uma forma de interação que permite a abertura para a compreensão do outro e a superação das barreiras entre as perspectivas individuais. Ele defende que o diálogo é fundamental para a construção de um entendimento mútuo e para a superação de conflitos. Gadamer destaca que o diálogo não é apenas um meio de se chegar a um consenso ou a uma solução para um problema, mas também é um fim em si mesmo, pois ele permite a ampliação da compreensão e do horizonte de cada indivíduo envolvido na conversa. Em contrapartida, o confronto para Gadamer é uma forma de imposição da vontade de uma das partes sobre a outra, o que impede a possibilidade de diálogo e de compreensão mútua. Dessa forma, Gadamer defende que a primazia do diálogo sobre o confronto é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa, onde as diferenças não são motivo de separação, mas sim de enriquecimento mútuo. Immanuel Kant e suas antinomias da razão também podem contribuir para a discussão sobre a diferença entre conflito e confronto, pois ele apresenta uma forma de lidar com a contradição e a divergência de ideias. As antinomias da razão são 4 questões fundamentais que Kant apresentou em sua obra Crítica da Razão Pura, nas quais a razão se encontra em contradição consigo mesma. Essas antinomias são: 1. A tese que o mundo tem um começo no tempo e a antítese de que o mundo é eterno e sem começo. 2. A tese de que tudo no mundo é composto de partes simples e a antítese de que nada no mundo é composto de partes simples. 3. A tese de que a liberdade é possível e a antítese de que tudo é determinado pela natureza. 4. A tese de que há um ser necessário como causa do mundo e a antítese de que o mundo é autônomo e não precisa de uma causa externa. Kant propõe que essas antinomias são o resultado de uma aplicação inadequada da razão, que tenta aplicar conceitos limitados e contingentes a um mundo infinito e incondicionado. Para Kant, a contradição não é um problema insolúvel, mas sim um desafio que a razão deve superar, através da busca de um entendimento mais profundo e completo da realidade. Dessa forma, Kant pode contribuir para a discussão sobre a diferença entre o conflito e o confronto, ao mostrar que a divergência de ideias não é necessariamente um obstáculo intransponível, mas sim um desafio que pode levar ao aprimoramento do entendimento, em vez de buscar anular a perspectiva do outro. É fundamental buscar um diálogo construtivo e crítico, que leve em conta as limitações e os desafios da razão, a fim de aprimorar o entendimento e buscar um conhecimento mais profundo e completo da realidade. É importante reconhecer a importância da diversidade de opiniões e da coexistência de ideias divergentes para o enriquecimento da sociedade e para a construção de uma democracia saudável e participativa. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários. Um forte abraço e vitória sempre!